Beleza, já estamos aqui na tier list, né? Mas antes eu vou deixar aqui um aviso para vocês, ó. Esse vídeo eu vou estar trazendo a história e todo o desenvolvimento do personagem em todas as temporadas. Então, esse vídeo vai ter spoilers. Se você quer assistir a série ou tem curiosidade de ver, pode sair desse vídeo, assiste a série, ou então assiste um resumo e depois volta pra cá, beleza? Então, sabendo disso, bora lá. A gente pode ver que eu coloquei bem aqui umas categorias, ok? Cobra Kai é aquele personagem que ele teve um desenvolvimento muito massa, ele é um personagem muito bom. Ótimo personagem, é um personagem que a gente gosta, só que não é no nível de Cobra Kai. Legalzinho é aquele personagem médio, que ele não é amado, mas também não é muito odiado, assim. Ruim é aquele personagem que é, como não já fala, ruim. Insuportável é aquele personagem que quando aparece na tela a gente já fica, nossa, que personagem chato, velho. Então, essas são as categorias. Como deu pra notar aqui, eu acho que vai ter alguns comentários aí falando, talvez. Eu não coloquei, ainda falta alguns personagens bem aqui, tipo aqueles outros adolescentes do Miyagi-Do. Eu não coloquei eles porque eles aparecem na série, mas só que eles não têm quase nenhum desenvolvimento. Eles começam na série de um jeito e terminam a série desse mesmo jeito, não teve nenhuma evolução. Por isso que eu não coloquei eles aqui. Então, bora lá, né? Começando aqui pela Devon. É uma personagem que apareceu, acho que na quarta ou quinta temporada. E ela era primeiro, né? Uma aluna do Johnny, que era dos Presas de Águia. Ela foi uma personagem que ela teve mais destaque durante a quinta e a sexta. E é uma personagem legalzinha, mano. Eu não acho ela nada demais. E ela também não é ruim, tipo assim, quando ela aparece já é a Devon e tal. Mas ela não é um personagem ruim. A relação dela com o Johnny, até com a Sensei Kim, é bem legal durante a quinta e a sexta. E por isso eu vou colocar bem Kim em legalzinho, é um personagem legal. Agora vamos para o Arraia, esse cara aqui que é como se fosse o maior alívio cômico da série, mano. Ele apareceu na segunda, ele apareceu eu acho que quase todas as temporadas, mas ele quase não teve nenhum destaque. Tipo assim, ele tem destaque, só que é em alguns episódios, em partes de algum episódio. Ele não tem um episódio todinho, talvez focado nele e tal. Mas ele é muito importante pra, tipo assim, porque foi ele que foi o espancado pelo Terry Silver lá, né? Quando ele queria voltar pro Cobra Kai. E ele era um personagem que ele não é tão insuportável e não é muito ruim. Mas eu fico entre legalzinho e ruim, mano. Porque tem às vezes que esse cara aqui, ele é muito patetão demais, tal. Ele quase não teve nenhum desenvolvimento. Então eu fico muito intrigado se eu coloco em legalzinho ou ruim. Mas eu vou pôr em legalzinho, mano. Porque apesar dele não ter aparecido tanto na série, eu me lembro dele, a memória que eu tenho dele é de um personagem legal. Não tanto quanto a Devon, mas é um personagem legal. A próxima personagem é a Sensei Kim. Essa personagem ela apareceu durante a quarta, a quinta e a sexta, ou só, não. Ela apareceu durante a quinta e a sexta e só durante essas apareceu durante a quinta e a sexta. E apesar dela ter aparecido somente desses dois, ela atraiu uma atenção muito grande. A gente não sabe muito bem das motivações dela, né? A gente sabe que a gente só foi revelado o objetivo dela na sexta temporada, onde é que ela queria agradar o avô dela, ela queria ela queria comandar o dojo junto com o avô dela, só que o avô dela não queria, ou então não aprovava os métodos dela. Então, isso foi desenvolvido durante a sexta temporada. E também a relação dela com o Johnny também foi desenvolvida, né? O John Kreese. Então vou colocar aqui, ó, em um ótimo personagem, eu acho que eu vou pôr. Eu vou pôr em um ótimo personagem. Que apesar dela ter aparecido tão pouco, ela é uma personagem que já atraiu atenção e é bem legalzinho. Ok? Vamos lá, essa daqui eu fiquei muito com o pé atrás de se eu colocava ela ou não na tier list, que é a avó do Miguel, mãe da Carmen, que apesar dela quase também ser quase o mesmo jeito do Arraia, que tipo assim, ela aparece só em alguns episódios, ela sempre tá lá para fazer aquele papel da senhora conselheira, né? Tipo assim, ela tá lá sempre aconselhando o Miguel
até durante a sexta temporada, ela tava lá aconselhando o Johnny, né? Ela é uma personagem que, apesar dela ter aparecido pouco, a gente se lembra ainda dela um pouco, né? Então eu vou colocar bem aqui em legalzinho. Legalzinho não, eu não sei se eu coloco em ótimo ou legalzinho, mano. Eu vou pôr em ótimo. É uma velha conselheira e a gente boa demais. Vou pôr bem aqui. Eu quase ia me esquecendo dessa personagem aqui, que é a Aisha. Eu quase me esquecendo dela porque ela sumiu da série. Simplesmente ela sumiu da série durante a terceira temporada. Que durante a primeira e segunda ela teve um destaque, né? Mas aí depois, quando começou a terceira, todo mundo falou, ela viajou. Pronto. Só isso, e saiu da série. Eu não sei muito bem da história do porquê que a atriz saiu, né? Mas ela saiu da série, a personagem em si. Mas durante a primeira e segunda temporada ela teve um certo destaque, porque ela foi a primeira aluna mulher do Cobra Kai do Johnny. Ela entrou depois do Miguel. E depois disso ela teve um destaque, porque antes ela sofria bullying. E depois, né, quando ela começou a aprender Cobra Kai, ela começou a aprender o Karatê, ela começou a ficar mais durona, digamos assim, mais durona. Ela começou a dar o troco nas meninas que faziam bullying com ela, né? Então, apesar dela ter sumido, eu vou colocar bem aqui em legalzinho, bem aqui. Agora bora pra personagem da Tori. A Tori, ela apareceu durante a segunda temporada e eu já vou colocar aqui no ótimo personagem. É uma personagem muito boa, mano. Muito boa mesmo. Durante a segunda temporada a gente sempre achou que ela era aquela personagem, aquela vilã, adolescente vilã, essa daí é a vilãozona e tal. Aí durante a terceira, durante todas as outras temporadas, a gente começou a ter muito mais empatia por ela, muito mesmo. Tipo assim, a gente começou a torcer pra ela, às vezes também até ganhar, apesar dela estar competindo pelo dojo, digamos, vilão da série. Ela era uma personagem muito boa, a gente sentia muita empatia por ela, por causa de toda a situação dela com a mãe dela. E depois que a mãe dela foi de F, né? A gente começou a ter muito mais empatia durante a sexta temporada. E desde quando ela apareceu, ela já teve um destaque no dojo, no karatê em si. E ela, sem dúvida, eu acho que ela é a adolescente mulher mais forte de toda a série, eu acho, né? Ela foi sendo a mais forte, porque foi ela que ganhou o último torneio, né? O Sekai Taikai, na competição feminina. Então por isso eu vou pôr bem aqui em ótimo personagem. Sempre quando ela aparece, ela se destaca assim, eu acho bem legal. Vou colocar aqui em ótimo personagem. Agora bora pro Anthony. Anthony. Insuportável. Mas por que o Anthony é insuportável? Cara, o Anthony, ele é muito chato, velho. Só ficar se lembrando mais do Anthony. É tipo assim, da terceira temporada pra frente, da quarta temporada pra frente. Sendo que ele também apareceu na primeira e na segunda. Ele era muito chato. E mesmo depois, mano, ele continuou sendo muito chato, muito insuportável, esse moleque Benkia. Ele nunca faz os ensinamentos que o pai dele mandava ele fazer, ele sempre achava algum outro meio de fazer. O pai dele tava lá tentando ensinar ele karatê, pedia pra ele lá lavar os carros. Aí ele foi lá, pediu pra um cara lavar o carro no lugar dele, vai tomar. Nessa parte eu fiquei muito puto com ele. Eu não gosto desse personagem, cara. Eu acho ele muito chato. Ainda bem que ele quase não aparece na série. Vou colocar aqui insuportável. Próximo personagem vai ser o Falcão, mano. Falcão, ele é Cobra Kai. Tem nem o que dizer, mano. Ele é sendo um dos personagens mais amados de toda a série. E é muito por conta da personalidade dele também, da história. Ele era muito tímido, ele era muito introvertido, ele era muito isolado do pessoal. Ele quase não falava, ele tinha vergonha da cicatriz que ele tinha, né? E ele sofria bullying por causa disso. E a gente falava pra ele, a gente achava ele um pobre coitado. E a gente torcia, né, pra ele, tomara que ele aprenda karatê. E aí, depois dele ter levado um expurro do Johnny, o Johnny ficou ofendendo ele lá, toda hora criticando ele, chamando ele de lábio e tal. E aí depois ele saiu do dojo e no dia seguinte ele voltou transformado, mano. Ele começou a ser chamado de Falcão, até tatuou um falcão atrás das costas dele.
Daí pra frente, durante a segunda temporada, ele foi se tornando um vilão. Durante a terceira, ele foi tendo a sua redenção, assim, no final da terceira. Na quarta, ele continuou, né, com essa redenção. Ele entrou pro Miyagi-Do e os caras raparam o moicano dele, né, também nessa temporada. E depois ele ganhou, né, velho, a campeonato de adolescentes masculino lá do Vale, né. Ele foi sendo também o personagem, talvez, um alívio cômico de vez em quando. No final da temporada, ele tá indo junto com o Dimitri, né, que é o melhor amigo dele, pra faculdade juntos. E foi um fechamento bem legal, apesar de eu achar que eles deveriam ter mostrado mais do personagem na sexta temporada, dar um desfecho mais legal pra ele. Eu acho que isso não anula todo o desenvolvimento dele que ele teve nas outras temporadas. Por isso eu vou colocar ele aqui em Cobra Kai. A segunda personagem eu vou... eu me esqueci o nome dela, mano. Essa é aquela personagem lá que era a namorada do Johnny. Foi seu namorado do Miguel. É por causa dela. Principalmente por causa dela que o Miguel e o Johnny se conheceram. E por isso que eles começaram a tretar um com o outro, né? Ela apareceu só uma vez em toda a série. A gente não sabe quase nada sobre ela. Ela não é uma personagem suportável e não é legalzinha. Apesar de ser legal, ela apareceu. Mostrar lá, olha aí a menina aí e tal, aqueles dois namoraram. Aí ficava ela, o Daniel e o Johnny e tal. Eu vou colocar ela aqui no ruim, porque eu não me lembro muito bem o porquê que ela apareceu na série, a não ser só por aparecer. E eu vou colocar aqui em ruim. Ela não teve outra importância além de só daquele episódio que ela apareceu, né? O próximo é o Mike Barnes. O menino mal do karatê. Ele é um personagem que quando aparece o pessoal, é um menino mal, tá, mais um que vai aparecer, que apareceu no filme, vai aparecer na série agora. E ele lutou durante a quinta temporada. Durante um tempo ele foi o sensei do pessoal lá. Ele só teve aquela luta dele contra os outros ninjas. Ele é um personagem que, apesar dele ter aparecido durante também pouco tempo, ele foi um personagem pra gente se lembrar, que ele apareceu, tal, foi o sensei. Então por isso eu vou colocar aquele legalzinho, mas quase de rasteira, quase indo pro ruim, mano. Eu vou colocar aqui em legalzinho, quase indo pro ruim. Agora bora pro Kenny, o, entre aspas, rival do Anthony, né, o filho do Darius. Eu vou colocar o Kenny bem aqui em ótimo personagem, mano. Porque desde quando ele apareceu, durante a quarta temporada, né, ele foi um personagem bem legal. E ele sofria bullying pelo filho do Daniel, que era o Anthony. Mais diferente do Anthony, ele é um personagem muito bom. É um personagem que também, quando aparecia, a gente ficava interessado. Caramba, não, o que esse cara vai fazer? E também toda a evolução dele, porque durante a quarta temporada ele queria aprender karatê pra se defender dos bullying, né? No final da temporada ele parece que tava meio doidão, né? Parecia que agora que era ele que ia fazer o bullying com o Anthony, que o bicho ia pegar agora que ele sabia karatê. Durante a quinta temporada isso realmente quase aconteceu, né? Ele quase virou um, entre aspas, vilão. Mas durante a sexta ele teve a redenção dele, apesar dele não ter um desfecho, muito fechamento assim, né? Mas apesar disso, ele é um personagem bem legal. Eu vou deixar aqui em ótimo personagem. Essa daqui é outra personagem que eu também, né, pensei se eu colocaria ela ou não, que é a Komiko, que é uma personagem que apareceu. Ela quase fez o mesmo papel dessa outra bem aqui. Mas apesar disso, ela também conversou com o Daniel, né, sobre o Sr. Miyagi, sobre o Chozen. Então ela teve uma certa importância, né, pro desenrolar da série, até pro próprio personagem do Daniel. Por isso eu vou colocar aqui em legalzinho. O próximo personagem é o Kuon. Esse personagem aqui, achei ele muito mais ou menos. Vou colocar ele bem aqui em legalzinho, porque ele era um personagem que mostrou lá, né, que ele era meio que problemático, né? Ele era o melhor aluno do dojo da Kim. E ele conheceu lá o John Chris ficou amigo dele e tal, começou a treinar ele lá. Depois ele entrou lá pro torneio, começou a fazer uma certa rivalidade com o Rob, ficou provocando ele toda hora. Depois disso ele queria só vencer. Ele teve a luta dele com o Rob, né? O Rob venceu ele. E no final, durante aquela confusão do torneio, ficou doido. Ele foi lá tentar a faca, ele pegou a faca pra tentar bater no Axel, né? Pra tentar ferir o Axel.
E o Axel nem sabia que ele tava com a faca, derrubou ele e ele caiu em cima da faca e morreu, menino. O fechamento dele foi bem macabro mesmo, porque essa série ela não mostra muito assim morte de personagem na tela. E quando isso aconteceu foi bem chocante assim, né? Tinha muito mais potencial de aparecer na série e foi esse fechamento dele. Mas apesar disso, ele é um personagem que eu não acho ele ótimo, eu não acho ele ruim. Eu vou colocar aqui por isso em legalzinho. Agora esse daqui eu acho ruim, não vou nem falar. Ele é ruim quase pra insuportável. Não entendo porque tem um pessoal que ainda gosta dele. É o cara que fazia bullying com o Falcão, que não faz mais bullying, agora todo mundo é amigão lá, né? Então, mas apesar disso, ele era um cara que... Ele era também como se fosse alívio cômico, que nem uma raia. Ele era pra ser alívio cômico, mas em todas as vezes que eu assistia a série, eu não ficava rindo das piadinhas que ele fazia, não, mano. Eu nunca gostava muito dele. Então eu vou colocar aquele aqui no ruim. Desde o começo da série ele fazia bullying com o Falcão. Aí depois, em outra temporada, ele voltou a aparecer pra série. Durante a sexta ele teve aquela redenção dele, né, na faculdade. Ele começou a ficar mais amigo do Miguel e do Falcão. Mas apesar disso, eu não acho ele personagem legal não, mano. Eu vou colocar aquele aqui em ruim. Agora vamos lá para um dos principais vilões da série. Se não o principal, né, que é o Terry Silver. É o velho doido. Esse cara aqui, mano, apesar de ter muita gente que odeia ele, tipo assim, não gostar porque ele é um vilão e tal, e isso é justificativo, né, porque ele é o vilão da série. Mas como personagem em si, do que ele representa pra série, eu fico muito indeciso se eu coloco ele em Ótimo ou Cobra Kai, mano. Eu fico muito indeciso, mas eu vou pôr ele em Cobra Kai, porque ele também representa muito todo o Cobra Kai em si, né? Ele, tipo assim, começou de boa da série, até que o John Kreese foi lá chamar ele, por favor, me ajuda com Cobra Kai. Aí ele falou, não quero. Aí depois ele ficou pensando. Aí depois disso, ele se juntou com o Kreese e foi aí que ele começou a ficar mais doidão da cabeça lá dentro lá do Cobra Kai, né? Ele foi lá, arrebentou, espancou o Arraia, sem mais nem menos. Ele começou a ficar mais doidão. Ele começou a se tornar um vilão mesmo, começou a ameaçar até o Johnny, mano. Ele quase também matou o Chosen naquela luta que eles tiveram. E o fim que ele teve não era de se esperar, porque o cara já tava indo longe demais. Ele tava até pensando em ameaçar a família do Johnny pra ele não vencer, mano. Só onde é que o cara ia chegar. E teve aquele final, né, que deu um fechamento definitivo pro personagem, que o cara simplesmente morreu, explodido no navio dele. Por quem? Por esse outro cara aqui, ó, que eu também vou pôr em Cobra Kai, que é o John Kreese, que é o outro personagem que, por causa dele, o Cobra Kai existiu. O Dojo Cobra Kai, o primeiro Cobra Kai existiu, né? Que na série, quando ele apareceu, a gente sempre ficou com o pé atrás, e esse cara aí não cheira muito bem, não. Durante a segunda, terceira e a quarta temporada ele foi o vilão, né? Mas aí, durante a quinta e a sexta ele foi começando a ter uma certa redenção dele. Apesar de não ser justificável tudo que ele fez, né, nas outras temporadas. No final da temporada ele começou a se arrepender das coisas que ele tinha feito com o Johnny, do jeito que ele tratava os alunos. Começou a valorizar mais o Johnny, né? Falar que ele foi o melhor aluno que ele já teve. Tal, e teve o fechamento dele que foi junto com o do Terry Silver, onde os dois morreram no navio, né? Onde é que o John, por causa do John Kreese, o Terry Silver não conseguiu fazer a família do Johnny de refém, né? Aí o Kreese foi lá tentar impedir ele. A única opção pra ele não perder aquela briga era ele explodir no barco. Ele foi lá, jogou o cigarro dele na gasolina, explodiu. E esse daí foi o fechamento do personagem. Esses dois aqui, apesar deles serem vilões, e claro que o pessoal pode colocar, não, mas eles são vilões, eles têm que colocar bem aqui no ruim e tal. Na série, cara, eu tô levando em consideração um personagem dentro da série. Tipo assim, por causa desse personagem, a série começou a ficar boa? Ficou. Então, eu vou colocar eles aqui em Cobra Kai, por serem personagens que, apesar de serem vilões, a gente sempre, quando eles aparecem na tela, a gente sempre fica tipo assim, caramba, o que esse cara vai fazer agora? Principalmente o Terry Silver, porque o cara, ele é doido. Esse velho aqui, ele não bate muito na cabeça, não. Agora o próximo é o Sensei Wolf. Sensei Wolf, ele apareceu só durante a sexta temporada. Ele chamou muita atenção do pessoal também, apesar de ter aparecido só durante a sexta temporada.
chama minha atenção também. Eu vou colocar ele bem aqui em legalzinho, mas ele não é um legalzinho quase indo pra ruim. Porque a gente não sabe muito bem da origem dele, tipo assim, o porquê que ele é desse jeito. A gente não sabe o porquê que ele é daquele jeito, porque ele só quer vencer e tal. Ele maltrata os alunos dele, a gente não sabe de onde aquilo tudo veio. A gente só sabe que, tipo assim, ele tava lá, ele não era sensei, ele tava lá lutando em MMA. E o Silver foi lá chamar ele pra treinar os alunos dele pro Sekai Taikai. E ele aceitou, e foi só isso. A gente não sabe quase nada da origem dele. E por isso eu vou colocar bem aqui em legalzinho. Agora o próximo é o Dimitri. O Dimitri eu vou deixar aqui no legalzinho, mano, porque ele é um personagem que não tem muita evolução em toda a série. Tipo assim, parece que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Tipo assim, quase não mudou a personalidade do cara. É um personagem que desde quando ele apareceu a primeira vez, ele foi meio divisível, né, pra mim. Às vezes eu gostava, às vezes eu não gostava dele. E durante a segunda, terceira, durante todas as temporadas ele quase teve nenhuma evolução. E apesar disso, ele não é um personagem ruim, ele não é um personagem que, tipo assim, quando ele aparece na tela, a gente fica, não, esse personagem é chato demais. Ele é um personagem legal, maneiro, joinha. Então por isso eu vou colocar bem aqui, hein, legalzinho. Agora vamos aqui para uma personagem que durante muito tempo ela ficou muito no top de insuportável e ruim, mas durante a quinta e a sexta temporada ela ganhou seu título de legalzinho. A Samantha Larusso. Quando ela apareceu a primeira vez, ela era uma personagem que a gente achava legalzinha e tal. Só que aí durante a segunda temporada ela decaiu muito, mano. Por quê? Porque foi por causa dela, foi por causa definitivamente dela que o Miguel caiu da escada, mano. Porque tipo assim, por causa dela que ela beijou o Miguel quando ela já tava com o Rob. E aí depois o Rob ficou puto. Aí durante a briga lá, ele ficou bravo com o Miguel. E ele lascou o Miguel de lá de cima lá de cima lá da escola e bateu a costela de lá na escada. Foi feia a briga. Aí, mas foi tudo por causa dela, mano. E ela sempre era uma personagem que eu não gostava muito bem quando ela aparecia e tal. Mas durante a quinta e a sexta ela foi tendo um desenvolvimento melhor. Principalmente na sexta temporada, né? Quando ela finalmente faz as pazes com a Tori. As duas agora começam a serem amigas. Agora treinam juntas, então por isso eu vou colocar ela bem aqui no legalzinho. Mas durante muito tempo ela foi ruim e insuportável. Agora vamos pro Axel. Ele é um personagem que eu vou colocar em legalzinho, quase indo pro ruim, porque ele quase não tem muita motivação. Tipo, por conta dele ser um personagem muito calado, muito na dele, a gente não sabe muito bem o que ele quer da vida. A gente sabe, tipo assim, que ele é muito forte, ele tem um potencial gigante, ele é muito forte, que ele gosta da Sam, mas só que a Sam é namorada do Miguel, ele começa a ficar com raiva do Miguel, e aí ele sofre nas mãos do sensei dele, né, porque o sensei dele é muito duro com ele. É isso, e durante a série ele quase não fala. Ele é um dos adolescentes mais fortes que tem lá. E, tipo assim, a primeira vez que ele apareceu junto com a amiga dele foi bem impactante. Porque tava todo mundo achando que era o Cobra Kai, que seria o grande vilão, né? O dojo do Cobra Kai. Aí do nada chega esses Iron Dragon detonando todo mundo. E o pessoal fica, caramba, quem são esses caras? E esse daqui, ele era um dos destaques, né, do dojo. Por isso, eu vou colocar ele daqui em legalzinho. Vamos pra Zara também, eu vou colocar aqui junto com ele, junto com os dois eu vou colocar aqui em legalzinho, porque ela tá no mesmo jeito dele, tipo assim, ela quase tem nenhuma motivação pra ser do jeito que ela é, não tem nenhum desenvolvimento, ela termina e começa de um jeito, então a única coisa que muda é que no final ela leva uma surra da Tori, arranca o dente, a gente não sabe como foi que ela terminou, se tipo assim, talvez poderiam ter mostrado ela, às vezes fazendo as pazes com Tori, mas não mostrou, durante a série. Ela só foi aquela vilãzinha, tal, vilãzinha que não era muito vilã. Ela é muito mais carismática do que o Axel. Por quê? Porque ela fala muito mais que o Axel. Até vou colocar bem aqui ela na frente dele, bem aqui. Então eu vou colocar ela bem aqui no legalzinho. Agora a próxima personagem é a Carmen Dias, mãe do Miguel. Essa personagem eu vou colocar aqui em ótima. Ela não tem as horas que a gente fica meio com raiva dela. Talvez foi quando ela ficou brava com o Johnny por causa do Miguel ter sofrido acidente, né? Mas aquilo lá é justificável. Do nada ela viu o filho dela lá em coma por conta do karatê, mano. E é justificável porque ela ficou daquele jeito, né? Mas aí depois, nas outras temporadas, ela
foi sendo um personagem muito mais legal, foi se aproximando mais do Johnny. Os dois começaram a ser um casal muito, muito legal, muito bonito. E por isso eu vou pôr bem que em um ótimo personagem, ela é uma ótima personagem. Não tenho muito a reclamar sobre ela. Ela não é Cobra Kai, sem dúvidas não é Cobra Kai. E ela não é muito legalzinha, porque o pessoal vai ficar falando, não, mas ela quase não sabe karate, mano, mas só que isso não faz da personagem uma personagem boa, né? É toda a história dela, toda a maneira que ela age, o jeito que ela é na série e tal. Eu vou colocar ela bem aqui em ótima personagem. Junto com a esposa do Daniel também, mano. Essa mulher bem aqui, ela é uma ótima pessoa, tu é doido? Foi por causa dela que a Tori começou a não ser mais uma vilã, cara. Por quê? Porque foi ela que sempre, tipo assim, ó, foi a Tori que arrebentou a filha dela, e mesmo assim foi ela que e começou a conversar com ela sobre o passado dela, começou a se aproximar mais da Tori, né? E por conta disso, a Tori começou a não ser mais uma vilã. Também a esposa do Daniel, ela sempre tá lá aconselhando o Miguel, né? Ela sem dúvida uma das mais sensatas de toda a série. Por isso que eu vou pôr ela bem aqui em ótimo personagem. Vamos pro próximo. O próximo é o Rob Kine. Rob Kine eu vou colocar aqui em ótimo personagem. Eu não vou colocar aqui em Cobra Kai, eu vou colocar aqui em ótimo personagem, porque ele também teve uma evolução gigante toda a série. Tipo assim, ele apareceu na primeira vez. Na primeira temporada ele era um mocinho e tal. Perdeu lá o torneio. Segunda temporada ele também continuou sendo mocinho até chegar o momento em que ele derrubou o Miguel da escada. Aí por causa desse acontecimento, ele na terceira passou toda a temporada mais dentro do reformatório, onde ele ficou lá sofrendo. Ele começando a levar uma surra lá dos outros meninos lá dentro do reformatório. E ele saiu de lá meio que vilão. Aí ele se juntou ao Cobra Kai, né, em comando do John Kreese. Quarta temporada ele se tornou adolescente vilão, né? Até foi ele o último a enfrentar o Falcão no campeonato lá daquela temporada. Ele perdeu. Aí na quinta ele finalmente fez as pazes dele com o Miguel e continuou tendo a redenção dele. Em toda a série ele é um dos personagens mais lembrados assim. Agora é o Miguel Dias. O Miguel Dias eu vou colocar aqui em Cobra Kai, não tem como. É por causa desse menino bem aqui, mano, que o Johnny começou a treinar, que o Johnny abriu o dojo, especialmente por causa dele. E ele foi o primeiro adolescente que a gente viu em toda a série a começar a aprender karatê. E até durante a primeira temporada, ele era, sem dúvidas, o protagonista da série. E também ele sempre foi o personagem que sempre foi evoluindo. Ele é o adolescente mais forte de toda a série. E durante todas as temporadas ele sempre foi evoluindo. Ele às vezes ia pra um lado, às vezes ia pro outro. Mas sempre foi sendo aquele personagem que sempre todo mundo gostava quando ele aparecia. Sempre torcia, né, pra ele melhorar. Até me lembro quando foi a primeira vez que ele quebrou a coluna dele, mano. Todo mundo ficou, caramba, será que ele vai voltar a andar? Será que ele não vai voltar a andar? Todo mundo começou a ficar preocupado. Aí no final ele venceu o Axel, né, mano? Aquela luta é lendária, porque vai mostrando todos os movimentos que ele aprendeu em toda a série. E é um personagem muito, muito bom, muito bom. Eu vou colocar bem aqui em Cobra Kai. Eu acho que até foi ele que falou, né? Tipo assim, foi ele que gritou Cobra Kai em alguma hora da série. Eu não me lembro qual, mas ele gritou uma vez na série. Agora bora pro Chozen. Chozen também é um ótimo personagem, mano. Ele é um ótimo personagem, quase indo pro Cobra Kai, mas eu acho que eu vou colocar ele aqui em ótimo ainda, mano. Esse sim é um alívio cômico muito melhor, muito melhor do que o Dimitri e do que esse outro cara bem aqui. Quando ele apareceu pela primeira vez na série, a gente achou que ele ia ser um vilão, como foi nos filmes, mas aí ele se revelou sendo um dos principais senseis de toda a série, né? E aí ele ensinou pro Daniel algumas coisas, né, sobre o Miyagi-Do, enfrentou, né, o Terry Silver. Aí depois teve todo o lance dele com a Kumiko, todo o lance dele com a Kim também. E com o passar do tempo ele foi sendo um personagem muito amado por geral. Até o pessoal começou a ficar preocupado com ele, né? Tipo assim, durante a quinta temporada, quando o Silver ele quase mata ele e não é revelado se ele tá vivo ou não, o pessoal fica meio, caramba, será que ele morreu, será que não morreu? E isso aí é uma das provas de que ele é um personagem muito amado pelo pessoal. Beleza, então agora vamos para o Daniel LaRusso. Esse personagem aqui ele foi mudando um pouco. Durante os primeiros episódios ele foi sendo um personagem insuportável, depois passou para ruim,
depois passou pra legalzinho, depois durante as outras temporadas ele foi se tornando um ótimo personagem, e por fim ele se tornou Cobra Kai, mano. Por quê? Ele é um personagem muito importante em toda a série. Ele também é um dos protagonistas. Apesar do nome da série ser Cobra Kai, ele é sem dúvidas um dos protagonistas da série. Apesar de ter aqueles momentos em que ele é meio chato, tipo assim, ele sempre quer fazer com que os alunos aprendam Miyagi-Do e não aprendam Cobra Kai. Ele fica nesse negócio de Cobra Kai errado, Cobra Kai isso, Cobra Kai aquilo. Mas aí depois, no final da série, ele aprende que não é porque alguém aprende um estilo de luta que essa pessoa vai ser ruim, né? Então, ele aprende isso muito por causa do Johnny também, com o decorrer da série. E agora, né, vai ter também um novo filme dele com Jackie Chan. Tamo aí, tamo à espera de mais sobre esse personagem aqui, o Daniel LaRusso. E agora vamos pro fim, o protagonista da série, que sem ele a série não teria existido, que é o Johnny Lawrence. Esse cara aqui, ele é a definição de Cobra Kai, mano, não tem como. Ele é o melhor personagem da série, mano, porque ele é sem dúvidas o protagonista da série. Sempre foi aquele personagem que a gente sempre ficava torcendo pra ele, né, mano? Ele é um protagonista muito bom, porque certa vez ele também é um alívio cômico da série, porque ele é um cara que, tipo assim, ele parou nos anos 80. As referências que ele tem é tudo dos anos 80, ele não sabe se adaptar às coisas modernas, né, à atualidade, celular, internet, essas coisas. E por isso, às vezes, algumas piadas envolvendo isso são bem boas. E também toda a evolução dele, né, mano? Porque todo o final dele lá, mano, toda a relação dele com todos os personagens, toda a relação dele com o Miguel, toda a relação dele com a Carmen, toda a relação dele com o Rob, toda a relação dele com o Daniel em si, que vai se desenvolvendo, mano, até os dois virarem no final amigos. Quem diria? Aqueles molequinhos que estavam competindo lá um com o outro no torneio lá de 1984. E agora eles virando amigões, quase melhores amigos os dois. E para que talvez o Daniel cite ele, ou então ele apareça meio que de leve. Aparecia aqui durante o filme, né, do Karate Kid, Lendas. Personagem muito bom, mano. Toda a relação dele também com o Johnny é muito boa. Todas as lutas que ele aparece, toda a história dele, toda a evolução dele ao decorrer das temporadas é muito boa, mano. E é por isso que é o Johnny Lawrence é a definição de Cobra Kai. Bem, é isso. Esse daqui é o final da tier list. E eu acho que eu não vou mudar muito não, né? Eu não sei se eu vou colocar a Tori pra Cobra Kai também. Eu vou colocar a Tori pra Cobra Kai também, mano. Eu acho ela muito melhor do que todos esses outros bem aqui. Ela já fez parte do Cobra Kai, né? Ela bem faz parte aqui da categoria Cobra Kai. Beleza, então. Essa foi a tier list. Se vocês têm uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. E é isso, né? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.